Fala pessoal, muito bom dia! Aqui Anderson Angioli, segunda-feira, iniciando a nossa série de 2 lives por dia. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está chegando aí e se interessa por projeto e venda de imóveis planejados, principalmente pelas formas de como fazer para fechar logo na primeira apresentação. Tá bem? Então hoje essa é a primeira live do dia, às 11 horas, e à noite nós teremos também às 20 horas uma segunda live. E o assunto de hoje é entender formas lucrativas para você iniciar no processo de projeto e venda de imóveis planejados, mesmo que você, de repente, não se veja com idade para começar, né? Você que, de repente, pensa, poxa vida, já estou com uma idade que talvez já passou meu tempo, ou acho que não é para mim, tá bem? Ou me sinto velho, nada disso, nada disso. Eu vou te mostrar formas de como você pode fazer para iniciar nesse que provavelmente seja um sonho, né? Para você trabalhar com projetos de interiores, projetos de imobiliário planejado e sob medida. E é sobre isso, então, para a gente falar. Formas lucrativas para você, então, começar, mesmo que você esteja começando agora, a trabalhar com projeto e venda de imóveis planejados. Também preciso te dizer, né, para quem que é esses conteúdos que nós vemos fazendo, para ti que é arquiteto, é design de interiores, é projetista de loja de imóveis planejados, é gerente, gestor de loja de imóveis planejados ou uma pessoa aspirante a trabalhar nessa área, mas não sabe muito bem como fazer. É sobre isso que nós vamos falar então, e é por isso que nós estamos aqui distribuindo esses conceitos, esses conteúdos para você se absorver e entender realmente mais formas de como fazer para fechar na primeira apresentação. Também preciso fazer um convite para você, caso você ainda não saiba, estamos num pré-evento que é a nossa Semana do Projeto Fechado. O que é isso? O que é essa Semana do Projeto Fechado? É o nosso mais novo evento, que vai acontecer nos dias 10, 12, 14 e 16 de julho. Temos mais uma aula agora, serão 4 aulas inéditas nesse evento para você então entender formas de como fazer para fechar logo de primeira, fechar projetos de imóveis planejados na primeira apresentação. Como é que faz para se inscrever? O que eu tenho que fazer? Quanto é que paga? Você não paga nada para participar desse evento, basta depois da live, vá aqui no link da minha bio aqui no perfil do Instagram, acessa aquele link e faz o teu cadastro, é rápido, simples, e a partir daí você já vai receber todos os informativos para saber quando é que vão ser, nos dias 10, 12, 14 e 16, e o horário também, tá certo? Então, não esqueça, Semana do Projeto Fechado, acontecendo entre os dias 10 e 16 de julho, onde eu vou te trazer com mais tempo, mais formas de você fechar projetos logo na primeira apresentação. Muito bem, mas vamos lá então para o assunto de hoje. Tô velho para começar com projeto e venda de imóveis planejados. Será mesmo? Será que você já passou da idade? Ou será que talvez isso não é uma crença que você está tendo e que talvez impede você de atuar com aquilo que você gosta ou com o que você acha que vai se dar bem, né? Então, essa história de estou velho demais, não, já passei da idade, literalmente isso é uma crença, uma crença limitante. Ela simplesmente não passa de uma crença, um mito, que você talvez não está entendendo que você sim pode trabalhar com projeto e venda de imóveis planejados, mesmo que você nunca tenha trabalhado na área. E como é que eu sei disso? Há 23 anos eu já atuo com projeto e venda de imóveis planejados, atuo em grandes fabricantes moveleiros, já treinei mais de 3.000 projetistas vendedores, mais de 300 lojas pelo país. E se teve uma coisa que eu entendi é que para te trabalhar como projetista vendedor de imóveis planejados, você realmente precisa ter vontade, porque eu já vi desde os mais jovens até as pessoas que já estavam aí, né, na melhor idade e que também faziam excelentes trabalhos e iniciaram, né, de certa forma, mais tarde do que a grande maioria. Então sim, você que aí de repente tem 40, 35, 50, 60 anos ou mais, não tem problema, você pode vir a trabalhar com projeto e vendas de imóveis planejados. Mas aí nós vamos entrar em agora algumas questões que você precisa entender. Se a tua idade não é um empecilho, obviamente que não é, você precisa entender algumas coisas para otimizar esse processo, para que você então não entre achando que vai ser totalmente fluido o processo,
sem o conhecimento prévio, né? Tudo que nós vamos fazer precisamos ter um conhecimento prévio. Isso de nada impede a sua entrada nessa nova jornada aí de trabalho, atuando com projeto e venda de imóveis planejados e sob medida também. E o primeiro empecilho é, não tenho experiência. Tudo bem, eu já tenho uma idade, aí já passei dos 40, dos 50, dos 60, não tem problema, mas eu não tenho experiência. O que eu devo fazer? Eu nunca trabalhei com projeto e venda de imóveis planejados, então aqui vai um primeiro entendimento para ti, tá bem? É importante você se associar a pessoas que eventualmente já trabalham na área ou ainda você ir em busca desse conhecimento. Primeiro deles, obviamente, né, me acompanhando aqui, onde eu trago para você vários conteúdos, onde eu trago uma forma rápida e simples também de aplicar. Os nossos alunos do Método Angeoli também, temos alunos de várias idades, inclusive, né, de idades também que às vezes a gente pensa, poxa vida, será que eu consigo iniciar? Sim, consegue e consegue fechar de primeira. Então o que você precisa entender é que continue seguindo e acompanhando os conteúdos, porque o que eu trago aqui é um atalho de anos de experiência para te entregar de uma forma muito mais facilitada. Segunda coisa, acompanhe obras, acompanhe como é feito o projeto de imóveis planejados, ou também sob medida, sob o aspecto da fabricação e montagem. Então, poxa vida, eu vou atuar nessa área, tudo bem, o Anderson está me dando um monte de atalhos aqui, eu preciso também entender da prática, então você, obviamente, é importante estar em busca incessante desse conhecimento. Mas, Anderson, eu não tenho loja. Será que eu consigo trabalhar e vender? Eu quero vender um mobiliário. Será que eu consigo? A resposta é que sim, você consegue. Num primeiro momento, então, você conhecendo os passos, né, para você fechar de primeira, evitar dificuldades na hora do atendimento, você precisa entender que não necessariamente você começando agora precisa ter um showroom. Você pode começar, inclusive, da sua casa, trabalhar de home office, como muitos trabalham, inclusive. Trabalhando da sua casa, você vai ter uma situação muito tranquila, que é poder estar ali o tempo todo e conseguir fazer projetos, fazer mais projetos. Ou seja, você vai ter uma facilidade em conseguir construir os teus briefings, atender os teus clientes. Obviamente que você vai atender eles a domicílio no primeiro momento, depois você talvez vai até ter um espaço, um coworking para atender, mas no primeiro momento não é o caso. O que tu precisa fazer é ter uma prática diária de projeto. Então tu precisa ter um computador, um notebook bom, um PC bom também, para você trabalhar com o Promob e a partir daí já começar a fazer projeto para os teus clientes. Muito bem, então a experiência talvez que você não tem, você vai buscar e vai em busca dela primeiro com a sua prática diária de projeto. Você precisa, obviamente, né? Vou fazer projeto para alguém, eu preciso treinar esse projeto. Como é que faz? Inclusive lá no nosso Método Angeoli nós temos toda uma explicação de como é que faz para trabalhar com o Promob, como faz, inclusive, para você poder entender os processos do projeto e venda de imóveis planejados. Isso é fácil de você conseguir absorver. O que precisa desconstruir nesse momento é que eu não tenho idade para isso, ou ainda não tenho estrutura para isso. Você tem. Tendo um computador razoável para que consiga rodar o Promob e internet, você já está conseguindo aí trabalhar para atender os seus clientes, que você vai começar a entender e logo da primeira vez, da maneira certa, atendendo de uma forma que faça com que você passe a fechar na primeira apresentação. Porque o grande lance de você trabalhar por conta própria, num primeiro momento, e vender o mobiliário, é você, obviamente, lucrar com a venda do mobiliário. Então, quanto mais projetos você fizer e mais fechar de primeira, mais tempo sobra para você conseguir ir em busca de mais clientes, tornando muito mais lucrativo esse processo. Mas, Anderson, eu não tenho marcenaria, eu não sou fabricante, como é que eu devo fazer então? Tudo bem, já entendi, eu já não tenho problema com relação à idade, eu posso começar a hora que eu bem entender. Eu não tenho problema com não ter showroom, eu posso começar de casa ou num pequeno escritório, tá tudo bem. Mas eu não tenho showroom, ou ainda não tenho loja. Como é que eu faço? Você não tem loja ou não tem marcenaria, né? A parte da produção, normalmente, ela é terceirizada. Então você tem empresas especializadas que podem te entregar, inclusive, todas as peças cortadas, seccionadas, fitadas, pronta, para depois uma equipe que você vai ter parceria também, instalar na casa dos seus clientes. Então você literalmente não precisa ter aí a empresa para poder fabricar
que seja sua. Você obviamente vai terceirizar, seja em uma marcenaria de um parceiro seu, ou seja dessas empresas especializadas que entregam já um material cortado, né? Cortado, furado e tudo mais. Então você vai fazer o meio de campo nessa história toda aí. Então, num primeiro momento, não é necessário, obviamente, né? E a grande maioria dos projetistas não tem dentro da sua estrutura um aspecto de fabricante, de produtor. Ele, no caso, atua mais com um atendimento e esse deve ser aí, como sugestão, o seu negócio, né? Você atender clientes, formar a tua carteira de clientes para conseguir fazer projetos para ele também. Ok, já entendi isso aí. Mas vem cá, me falaram que para ser projetista eu preciso desenhar e eu não consigo desenhar nada. Eu não tenho uma facilidade, ao contrário, eu sou péssimo em desenho. Como é que faz? No primeiro momento você precisa entender do que nós trabalhamos, do que os projetistas utilizam, né? Que normalmente é o Promob. O Promob ou outros softwares de modelamento 3D vai te dar uma facilidade porque ele é um ambiente controlado onde você puxa peças 3Ds e vai encaixando. Então você vai modelando no 3D. Se você não sabe desenhar nesse primeiro momento, não tem problema. O desenho pode te ajudar, mas não é o que vai fazer com que você seja projetista ou não. Você precisa entender que a facilidade que um software como o Promob te dá é muito bacana, porque afinal de contas basta com que você vá modelando, que ele é muito intuitivo também, e depois você consiga inserir todas as peças, criando então o projeto para os seus clientes ali também, né? Diz aqui a Mariana, a criação é o meu maior medo, né? A criação de projetos. E por que pode ser que seja um medo, mas que você precisa desconstruir também? Quando você pensa, poxa vida, será que eu vou conseguir criar? Obviamente que você consegue resolver isso buscando repertório, buscando referência. Então, visualizar como os projetos são feitos, tem toda uma metodologia, né? Para você construir uma cozinha, um dormitório, através dos layouts também, que nós aplicamos tanto lá no método Angeoli, ensinando os layouts corretos, para você começar a fazer o projeto da maneira certa. Isso também é tranquilo, isso também eu te passo de uma forma muito, mas muito facilitada. De certa forma, o que você precisa ter, e aí eu não consigo te ajudar, é vontade. Se você tem vontade de ingressar nessa área, você está apto a conseguir, mesmo que você não saiba desenhar, mesmo que você não tenha uma estrutura de showroom ou de marcenaria, nada disso, ou acha que esteja com uma idade avançada. Então, não temos esse problema. A questão do projeto, você obviamente vai buscar com repertório, com referência e estudar dentro do método Angeoli, por exemplo, já das maneiras corretas de como conceber e iniciar um projeto. Porque o que faz, um dos pilares que faz um projeto ser fechado na primeira apresentação é a forma como o projeto foi construído. Nós precisamos entender que é uma forma tranquila, sim, mas uma forma ordenada e que vai te dar muito mais chances para fechar na primeira apresentação. Tudo bem, Anderson, mas vem cá, me falaram que eu preciso ser arquiteto ou designer de interiores para trabalhar com projetos de imóveis planejados. E aí, como é que faz? Eu não quero agora, nessa idade, entrar numa faculdade de arquitetura, tá bem? Então o que eu te digo é que não, você não precisa ser arquiteto ou estar estudando arquitetura ou ser formado em design de interiores, nada disso. Obviamente que essas faculdades te dão um apoio, né? Facilitam vários outros entendimentos que você utilizaria nessa área. Mas eu, obviamente, por ser arquiteto também de formação, sei que da minha faculdade, da minha graduação, eu não vi uma linha de móveis planejados ou de mobiliário, ou seja, então tudo que eu aprendi no campo de batalha, como a gente chama, né? Trabalhando há mais de 23 anos. Então, eu tenho certeza que assim como tantos outros projetistas, dos quais eu conheci durante a minha vida, que também não são formados e não têm nenhum estudo de graduação e são excelentes profissionais, uma coisa não está descolada da outra. Se você estiver estudando arquitetura ou design de interiores, ótimo, isso vai te ajudar. Mas não é isso que vai impedir você de fazer uma bonita carreira aí num trabalho de projeto e venda de imóveis planejados, tá certo? Então, desconstruindo, obviamente, essas crenças que você talvez tenha e que óbvio que não vai te ajudar. Novamente, estou velho demais. Não é verdade, não importa a idade que você estiver. Se você gostaria de trabalhar como projetista de imóveis planejados, atender seus clientes, fazer projetos para construir, né, o hábito de morar das pessoas de uma forma melhor, você tem condições, basta ter vontade. Não tem experiência, obviamente você vai começar a tua trajetória buscando o máximo de experiência. Estudando, por exemplo, conosco lá no método Angeoli, você vai ter um passo a passo muito facilitado, mas
mastigado para te entregar atalhos de anos de experiência, de tanto, não só minha, mas de tantos outros profissionais, para que você consiga acelerar o teu processo de aprendizado. Não tem loja, não precisa você, no primeiro momento, ter loja, porque você precisa ter uma estrutura mínima para poder atender os teus clientes, seja a domicílio ou ainda dentro do teu pequeno escritório. E depois você, obviamente, vai entendendo as formas melhores de trabalhar com isso. Não tem uma marcenaria, não é necessário você ter marcenaria mesmo. Por quê? Porque isso as empresas, inclusive, acabam terceirizando, né? Muitas lojas não têm a fabricação própria, elas acabam terceirizando com fabricantes ou outras marcenarias. Então, nesse caso aqui, o que você precisa fazer é um trabalho de política comercial de parceria. Ter um marceneiro parceiro ou comprar de fábricas que entregam para você todas as peças cortadas, fitadas, seccionadas, prontas para você depois pegar uma outra empresa de montagem para montar para você. Não tenho formação em arquitetura ou design, também não é motivo para você deixar de buscar o teu sonho, que é trabalhar com projetos de imóveis planejados. Obviamente, reforço aqui, qualquer graduação vai te ajudar, mas no primeiro momento aqui o que mais vai te ajudar é a tua vontade e a tua busca no conhecimento, que vai tornar aí o processo de produção de projetos e vendas muito mais facilitado, tá bem? Eu quero contar aqui uma história, duas histórias que vão realmente dizer para você que realmente não tem essa questão de idade e que isso muitas vezes é um impeditivo que você mesmo construiu para si. Estava eu, uma das minhas atividades, enquanto profissional do ramo moveleiro, eu atuei em diversos fabricantes de móveis planejados, né? A minha escola iniciei no mobiliário planejado de alto padrão, então pude entender como é essa exigência máxima, entender o que faz o mobiliário de alto padrão ser vendido ou não. Já atuei também em outras fábricas com produto que não era de alto padrão, mas tinha um produto com valor agregado também, enfim. Então tudo isso me levou a conhecer vários profissionais, várias lojas e vários tipos de clientes. Muito bem, alguns clientes, inclusive, eu percebia conversando com eles, consumidores finais, quando estava, por exemplo, no Nordeste, ou no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, estava lá fazendo treinamento para algumas lojas, acabava conversando com os consumidores finais, né? E dizia, pois é, o que você viu aí na nossa marca, né, que nós possamos melhorar, ou o que você mais gostou, até para entender, né, como fabricante, no caso que eu atuava, como a nossa marca estava sendo oferecida lá na ponta. E uma das questões que me chamou muita atenção é que vários consumidores finais diziam, olha, eu gostei bastante que a vendedora ou que o vendedor acabou que ele me atendeu e ele já era uma pessoa mais experiente. Me deu uma certa tranquilidade e segurança ao conversar com um projetista ou uma projetista com uma idade igual a minha ou até maior que a minha. Porque, afinal de contas, essa segurança que ele me passou me fez entender que ele não está ali de brincadeira, ele ou ela não está ali também fazendo um projeto qualquer, porque já conhece o processo, e isso também me deu muito mais tranquilidade para poder fechar nessa loja. Então veja, o que talvez você está me dizendo aqui, ou você diga para si mesmo que está velho ou velha demais para começar, necessariamente é uma bobagem. Por quê? Porque talvez o teu cliente vai até preferir que você tenha uma idade mais avançada. Não quer dizer que você, obviamente, que for jovem, não vai ter facilidade. E aqui eu vou contar uma outra história também, onde nós tínhamos em uma mesma loja uma pessoa super jovem, assim, com recém-completado 19 para 20 anos, e na mesma loja nós tínhamos um projetista que tinha 65 anos. Então nós tínhamos os extremos, né? E o legal é que os consumidores finais que ali estavam, que ali compravam, eles conseguiam ver nessa pessoa mais experiente a tranquilidade que talvez que eles buscavam, e eles conseguiam ver também um certo nível de comprometimento com o profissional jovem. Então, eu trago essa história porque se os consumidores finais gostavam de ser atendidos por pessoas mais experientes ou jovens, significa que o que eles passavam para os seus clientes era o que literalmente fazia diferença, e não necessariamente a estampa deles, né, ou a idade deles em si. Então, se o mais experiente passa credibilidade e o mais experiente passa mais jovialidade, o que vai fazer o teu cliente fechar contigo é o teu projeto bem feito, o atendimento feito de acordo com o super briefing, a apresentação baseada naqueles elementos que faz o teu projeto ser fechado na primeira apresentação, e as técnicas de fechamento, obviamente, para que você consiga trabalhar a negociação com o teu cliente. Então veja,
Já tive a oportunidade de dar treinamento para profissionais jovens, profissionais mais experientes, inclusive mais experientes que eu. Cito o caso também de uma outra profissional que tinha 62 anos, aonde eu fui passar um treinamento para ela e obviamente que eu muito mais aprendi também do que passei um conteúdo, né? Mas mesmo a gente tem a possibilidade de aprender com mais jovens, mais experientes que a gente, menos experientes porque o mobiliário planejado, ele é um dos segmentos que está sempre em constante evolução. Então se eu parar hoje e dizer assim, já sei de tudo, a partir de agora só vou fazer projeto, significa que eu estou dando o primeiro passo para trás para eu estar aí me desestabilizando. Por quê? Porque nesse mercado nós temos atualizações e novidades diariamente, semanalmente tem coisa nova chegando. Semanalmente eu preciso estar estudando, ou seja, não importa se você é jovem ou é de mais idade. Se você para estudar e estar sempre em atualização, ótimo. Se não, você vai parar e vai regredir e outros concorrentes mais jovens, de mais idade, não importa, vão acabar fazendo o fechamento do projeto para os seus clientes, tá bem? Então essa pessoa me chamou uma atenção, porque obviamente eu fui passar um treinamento da fábrica para ela e passei ali a biblioteca de produtos e tudo mais, só que eu aprendi muito com essa profissional. Veja, eu mesmo viajando o Brasil todo, dando treinamento para várias lojas, tá bem? Aquela pessoa ali, por ter uma certa experiência e atuar muito ali na região dela, eu pude aprender muito com ela também. Então eu sempre falo, normalmente eu acabo sempre aprendendo mais do que ensino. E isso você tem dentro do método Angeoli, que é justamente uma série de tantas experiências aí a nível Brasil que estão compiladas em métodos que são assertivos, são de fácil aplicação, são de fácil entendimento e de rápida implementação também. Então não significa que você, por mais jovem ou de mais idade, não tenha as condições para poder fazer um excelente trabalho. Obviamente você precisa ter, sim, vontade. Não dá para dizer que é fácil sob o aspecto de que eu vou trabalhar pouco e os clientes vão fechar por conta própria. Não. Você tendo vontade, tudo dá certo, porque o meio do caminho, aquilo eu vou poder te ajudar, dentro do método eu vou poder te ajudar mais ainda, porque afinal de contas é realmente um passo a passo que faz profissionais jovens, de 30 anos, 20, 50, 60, não importa, fechar na primeira apresentação. Temos alunos, inclusive, que estão tendo essa experiência, né? E você deve ter visto alguns depoimentos de profissionais que começaram há 6 meses, há 1 mês. Teve um rapaz, inclusive, que me disse, Anderson, comecei há 1 mês, nunca tinha feito projeto, nunca tinha feito venda, fiz o meu primeiro projeto e fechei um projeto de quase 100 mil reais, com 1 mês de experiência. Então, se ele fosse de mais idade ou de menos idade, pouco importasse, o que importou mesmo foi a vontade dele, foi o conhecimento que ele absorveu e implementou e que de fato tornou isso muito possível. Então, entendemos que não tem problema você ter mais idade, você ter menos idade, você tem as condições já aí com você para fechar de primeira. A primeira delas é querer fazer. A segunda é buscar conhecimento e, obviamente, aqui no método Angeoli nós conseguimos te ajudar de uma forma muito mais tranquila, com mais tempo, da qual você vai poder assimilar e absorver de forma adequada. Isso vai te dar, obviamente, muito mais segurança. Se você está aí inseguro ou insegura, porque, poxa vida, eu não sei como é que o cliente vai ver o meu projeto, eu fico inseguro de mostrar para ele, eu fico inseguro, será que aquele projeto vai parar em pé? Eu nunca fiz, eu estou começando agora, será que ele vai conseguir montar? Será que eu não vou ter um problema na montagem? Isso tudo vai te dar segurança para você entender que sim, o teu projeto ele para em pé, sim, ele é possível de ser instalado e sim, o teu cliente vai ficar super satisfeito com o teu trabalho. Conforme você vai entendendo tudo isso, o que os nossos alunos do método Angeoli falam é, olha, isso me deu mais segurança, isso me deu mais confiança, eu fiquei mais seguro e mais tranquilo para poder negociar com o cliente. Afinal de contas, né, nós falamos aqui de valores que muitas vezes fogem até do próprio bolso nosso, que é uma cozinha de 50 mil, um apartamento de 200 mil, um apartamento de 400 mil, e isso muitas vezes assusta no primeiro momento, mas não precisa assustar. O que você precisa entender é que tudo tem um porquê, e você aplicando da maneira correta, sem a necessidade de se sentir inseguro, com os conhecimentos certos, você tem a condição, sim, de trabalhar. Então,
Se tantas vezes, inclusive, essa uma outra história que eu me lembro de um projetista de mais idade e que ele fez um projeto super contemporâneo, assim, e ele inclusive ia dizendo pro casal jovem ali, que eram os clientes dele, dizer, olha, inclusive aqui eu pensei num mobiliário que você possa utilizar ele de duas formas. Num primeiro momento você consegue trabalhar com essa finalidade, depois ele se transforma numa gaveta, ou seja, ele já foi dando uma outra ideia, né? Que aquelas pessoas ali ficaram maravilhadas com o projeto dela. Então veja, daqui a pouco você diz, olha, fui atendido por um projetista de 65 anos, super experiente e que me deu uma aula de mobiliário e que fez a gente se encantar com o projeto. Então, necessariamente, não tem essa restrição. A restrição ela é apenas sua, de você entender que pode ou não pode, conforme eu disse, né? Já treinei profissionais projetistas aí desde estagiários, 16 anos para frente, projetistas de loja de 18, 19, até aí 65, 67 anos, trabalhando com projeto e venda de imóveis planejados e trabalhando muito bem, sem ter, inclusive, graduação, conforme disse, né? Se você for aí estudante de arquitetura ou de design, ou se você for formado, ótimo, isso vai te ajudar, mas não é isso que vai impedir você de entrar nessa muito bonita carreira, profissão, que é essa que vai fazer com que você atenda clientes e tenha aí uma missão de vida, que é contribuir com o que eu chamo de hábito de morar das pessoas, né? Nós não vendemos mobiliário, nós vendemos soluções, nós solucionamos problemas dos clientes com os nossos projetos, tornando aqueles ambientes, momentos ali que eles terão com as famílias de forma muito felizes, porque afinal de contas nós vamos contribuir com a vida deles, contribuir com o hábito de morar de cada um dos nossos clientes, tá bem? Então, para nós resumirmos essa primeira live de hoje, às 11 horas, que nós começamos, aqui sobre como você pode começar mesmo tendo uma idade mais avançada na sua ideia, né? Não é tarde para começar. A forma mais lucrativa de abrir seu próprio negócio de imóveis planejados e fechar na primeira apresentação se dá com tudo isso que eu falei aqui. Lembrando, a sua idade está mais velha ou menos velha apenas da sua cabeça. Segundo, a falta de experiência você consegue sanar com a vontade e com a busca pelo conhecimento, inclusive, que dentro do método você tem isso muito mais facilitado. Não ter loja não é problema, porque você pode conseguir atender os clientes desse primeiro momento, sem loja ou sem showroom. Ainda, não ter marcenaria, não ser produtor, não tem problema mesmo, porque você vai conseguir ter parceiros marceneiros e parceiros fabricantes de mobiliário que vão te entregar o produto pronto para você depois ter uma outra equipe para montar. Não sei desenhar também, não tem o mínimo problema, porque afinal de contas os softwares, inclusive o Promob, ele é muito intuitivo para você já sair começando a projetar e projetar da maneira certa. Não sou arquiteto ou também não sou designer, conforme você já entendeu, né? Não há necessidade de você trabalhar em loja ou em marcenaria sendo formado. Se você for formado, ótimo. Se não, tudo bem, o que vai falar mesmo é a sua vontade de aprender sobre projeto e venda de imóveis planejados e, sobretudo, para fechar os seus projetos na primeira apresentação. Resumindo toda essa história, sim, você mesmo que está começando agora, conforme os nossos alunos do Método Angeoli, inclusive, dão depoimentos maravilhosos para a gente, que começaram há 6 meses, há 1 mês, outro lá que fez algumas aulas de tarde e já fechou o primeiro projeto de primeira à noite. É uma situação que é muito mais de entendimento, de absorção que existe método, se eu seguir o método vai funcionar, e essa questão de preconceito com idade ou preconceito com falta de experiência, você vai resolver isso primeiro com a vontade de ir em busca de toda essa situação, tá certo? Quero aqui reforçar também, hoje à noite nós temos uma outra live às 20 horas, e é o seguinte, para ti, a live de hoje é o seguinte, que para ti que não gosta de vender, olha só, o jeito mais rápido de fechar projetos de imóveis planejados na primeira apresentação, mesmo não gostando de vender. Então se tu aí não gosta de vender, como eu lá atrás também não gostava, aliás, eu odiava vender, tá bem? Então isso é uma boa notícia, porque se eu conseguir, eu entendi como funciona, repliquei para tantos profissionais aí ao longo do tempo, né, por todo o Brasil, eu tenho certeza que você que odeia vender, vou conseguir também te ajudar nisso. Então hoje à noite, às 20 horas, vamos falar sobre isso, né? Você não gosta de vender, mas quer saber formas para fechar na primeira apresentação? Então essa live é para você. Também
reforço aqui o convite, né? Nós estamos aí em época de pré-evento, evento esse que é a Semana do Projeto Fechado. São 4 aulas, agora aumentou, eram 3 aulas, serão mais uma, que vão acontecer nos dias 10, 12, 14 e 16 de julho, onde nós falaremos lá com muito mais tempo, muito mais formas de te mostrar como fazer para fechar projetos de imóveis planejados na primeira apresentação. Como é que faz para se inscrever? Link da bio aqui no perfil do Instagram, vai lá, se inscreva, é rápido, não paga nada, é gratuito. Você vai então poder estar comigo nessas 4 aulas, onde eu vou poder com muito mais tempo, muito mais possibilidade te mostrar caminhos, formas para você sim entender que é muito possível fechar na primeira apresentação imobiliário planejado, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você já trabalhe na área, se você é dono de loja, projetista, vendedor, arquiteto, designer, eu tenho certeza que nós vamos poder construir aqui novos conhecimentos para você e você vai passar, sim, a fechar projetos de imóveis planejados na primeira apresentação, como os nossos alunos do Método Angeoli assim já o fazem e fazem constantemente. É para isso que nós estamos aqui, para te ajudar nisso também, tá certo? Então quero agradecer a todos que aqui estiveram comigo pela manhã, reforço o convite. Não me abandona, hoje à noite, às 20 horas, estaremos aqui de novo, falando para você formas para você fechar de primeira, mesmo você que não gosta de vender. Como é que faz? Hoje à noite nós vamos falar sobre isso. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais tarde.